E aí galera, boa noite. Vamos aqui fazer uma live com o conselheiro tutelar Fabrício, esperando ele dar uma entradazinha aí pra gente começar, tá bom? Queria agradecer a todos que estão aí presentes, tá? E a gente vai tentar bater um bate-papo aqui para falar um pouco sobre a função do conselheiro tutelar, como a gente pode fazer a prevenção das crianças, né, e adolescentes, o professor e tudo isso aí. É de suma importância, né, para nossa área, que é da arte marcial, do jiu-jitsu. Querendo ou não, tem um contato gigantesco, né, e a gente tem que saber prevenir esse tipo de coisa no nosso meio, tá? Já já a gente tá só esperando ele dar uma entradazinha aí, pra gente já ir começar, tá bom? E aí, Netão, tranquilo, meu irmão? Como é que tá as coisas? Tá na guerra diária? E aí, Juninho, como é que tá as coisas? Yuri, meu filho, tudo tranquilo? Já a gente vai dar início, tá? Entrei um pouquinho antes. Samuelzinho, cara, nossa livezinha aqui vai ser legal hoje, tá? Então o Fabrício entrou aí, vamos ver se ele... E aí, E aí, Marcos? e aí, Fabrício, meu filho, boa noite, como é que tá Boa as coisas? Tudo noite, meu tranquilo? irmão. Tudo na paz, né? Tudo na Essa, paz. essa, essa pandemia aí parando nossa cidade, parando tudo. Mas estamos Mas, indo, né? mas assim, é uma parada necessária, né? Pra Sim, sem gente. dúvida. A gente tá muito corrido, né? Tava batendo palco com os meninos esses dias. A gente tá numa correria muito grande, é muito acelerada, a vida muito acelerada, sem tempo pra nada. E esse stand-by, esse stop aí, na nossa vida veio pra gente repensar muita coisa, né? E fazer planos e botar em prática o que tava parado, né? Com Tá? certeza. Essa parada é, ajudou muito nessa parte, tá? Fabrício, meu filho, boa noite, né? Queria agradecer a você, sua presença aqui, tá? Para quem não conhece, eu queria que você se apresentasse, né? Para quem não conhece, conte um pouco da sua história, das suas lutas, né? Que você desde novo trabalha nessa área, trabalha com jiu-jitsu também há muito tempo já. E por favor, se apresente, tá? Sim. Boa noite, primeiro. Quero agradecer a você, professor Fabão, renomado no jiu-jitsu, sabe? Experiente, né? Agradecer pelo convite. Na hora que o senhor me falou, eu disse: vamos para dentro, não tem para onde correr. E eu sou Fabrício Matias, conselheiro tutelar. Fui eleito no ano de 2019 como conselheiro tutelar mais jovem da história da cidade de Fortaleza, que levanto a bandeira do jiu-jitsu. Sou praticante, já fui atleta, mas decidi seguir como praticante e amante do jiu-jitsu, né? Desde a minha infância, desde quando eu era criança, 12, 13 anos, eu já estava treinando jiu-jitsu, então entendo a causa, sei o que é a causa, e hoje estou como conselheiro tutelar aqui de Fortaleza e tenho visto todos os dias que é aquele velho ditado: cada dia que passa a gente aprende mais, a gente nunca vai saber tudo, a gente sempre vai aprender. E todos os dias essa vida, essa vocação, conselheiro tutelar, essa missão, ela tem me ensinado muito, mas muito mesmo. Quando a gente começar a explanar, começar a entender mais sobre a profissão, é muito válido que as pessoas venham perguntar, tirar dúvidas, porque tem muita gente, professor, que diz assim: mas o conselho tutelar não faz nada, mas o conselho tutelar só fica lá sentado atrás de uma cadeira. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? A guerra é grande, somos 40 conselheiros para uma cidade de mais de 4 milhões, 5 milhões de habitantes, então nós estamos vivendo uma guerra, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Então, assim, eu sempre fui de social, desde muito jovem, desde muito novo. Muito devido ao que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre foi envolvida em causas sociais, em projetos sociais, em instituições. Isso sempre me encantou. Então, com 16 anos, eu entrei dentro da associação mesmo para fazer acontecer as coisas, né? Sou radialista, estudante de Direito, e hoje já fiz 22 anos agora, dia 1º de março, mas fui o conselheiro tutelar mais jovem da história de Fortaleza, eleito e assumindo com 21 anos. Então, essa é uma missão árdua, difícil,
que só sabe quem passa, mas que todos os dias nós temos vencido. Um pouco, cada dia a gente vai matando um leão, todos os dias vai derrubando um leão, todo dia derrubando um leão, e assim a gente vai vencendo, né? Meu irmão, como você falou, né, você treinou jiu-jitsu, né, na sua adolescência, fez um trabalho você trabalha muito forte o seu trabalho ali no Pirambu, né, naquela região, com projetos sociais e tudo. Tá partindo para isso, tá? Assim, por que foi e surgiu essa ideia de a gente fazer essa live, eu conversar com você? Acontece muito hoje no jiu-jitsu cearense, como no jiu-jitsu nacional, que tem vários projetos sociais voltados para o ensino do jiu-jitsu para criança, adolescente até adultos, tá? E mais nisso, a gente está deixando um pouco a desejar nessa parte de proteção à criança e ao adolescente, tá? E por isso que eu entrei em contato com você para a gente tentar explanar um pouco isso, da gente repassar para as pessoas da função do conselheiro tutelar como professor de artes marciais, né? Pode se resguardar e resguardar os membros do projeto, das crianças e dos adolescentes, tá? E foi se baseando nisso que eu entrei em contato com você para a gente tirar essas dúvidas hoje, o que é que funciona o conselheiro, o que é que faz o conselheiro tutelar, as leis que possa assegurar o professor, a criança, né? A sua proteção. E a primeira pergunta que eu faço para você, entendeu? O que o conselheiro tutelar faz? Quais as atribuições do conselheiro tutelar? Pronto. Professor, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que tirar aquele mito de que conselho tutelar é órgão punitivo. E o conselho tutelar está para punir a criança e adolescente, aquela criança que dá problema na escola, que é indisciplinado com os pais. Vamos quebrar esse paradigma primeiro, que o conselho tutelar não é para isso. O conselho tutelar é um órgão de proteção. E aí, começando desse contexto, o conselho tutelar é um órgão de proteção, a gente abre um leque, né, de funções e de responsabilidades que o conselheiro tutelar tem, né, dentro do âmbito do conselho tutelar. Então, assim, o conselho tutelar, em seu âmbito geral, ele é um órgão requisitador de serviços e que tem por função fazer, cumprir e garantir o direito da criança e do adolescente em todo o âmbito nacional, desde a criação do ECA, né? Lá em 13 de julho de 1990, quando foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tudo que o conselheiro tutelar faz está no ECA, né? Nós temos algumas atribuições que eu fiz questão de frisar aqui, professor, que são 12 principais atribuições do conselheiro tutelar, que é muito interessante para a gente entender qual realmente é o trabalho do conselho tutelar, né? Atender crianças e adolescentes, aplicar as medidas de proteção. O que são medidas de proteção? Sempre que o direito da criança é violado, nós vamos aplicar uma medida de proteção. Um exemplo, para ficar mais fácil de entender. Eu recebi uma denúncia lá no conselho de uma criança que está sendo agredida todos os dias pelo pai. O pai é alcoólatra, chega em casa, a criança está lá e ele agride a criança. Eu vou aplicar uma medida de proteção. Qual é a medida de proteção? A retirada do pai daquele lar. O afastamento da criança daquele... Primeiro o agressor tem que sair. Se for impossível a saída do agressor do lar, a criança tem que sair. O importante é aplicar a medida de afastamento da criança daquele agressor. Uma segunda atribuição, atender e aconselhar pais e responsáveis e aplicar as medidas de proteção. O afastamento familiar que eu acabei de citar é uma medida de proteção. Quando eu digo que o pai, o genitor, tem que se afastar do seu lar para a segurança do seu filho, é uma medida de proteção em favor da criança e aplicada ao pai, porque é o pai que tem que se afastar do lar. Mais uma atribuição, promover a execução de suas decisões. Um exemplo, o conselho tutelar, que funciona em colegiado, para que a gente entenda, professor, funciona da seguinte maneira. São 8 conselhos tutelar em Fortaleza. Os 8 conselhos tutelar, em cada um de seus conselhos, que são responsáveis por vários bairros de Fortaleza, para você tomar uma decisão, é de grande valia que você tome em colegiado. Funciona assim. Eu sou do Conselho 2 de Fortaleza.
No meu conselho, são 5 conselheiros. Para a gente tomar uma decisão quanto colegiado, eu preciso que pelo menos 3 conselheiros estejam a favor da minha decisão, ou seja, eu e mais 2, que soma a grande maioria já do número de 5, certo? Então é assim que funcionam as medidas. Então, se o colegiado toma uma decisão e diz assim, temos que fazer o acolhimento institucional, que é o famoso colocar no abrigo, daquela criança que está sofrendo negligência no centro da cidade, nós devemos fazer e garantir que venha se cumprir. Nós pedimos para a Justiça a abertura e a autorização para fazer o acolhimento institucional daquela criança e nós, quanto conselheiros, levamos essa criança até o acolhimento institucional. Isso é fazer e promover a execução da nossa decisão, certo? E tem que encaminhar ao Ministério Público notícia, ou seja, tudo que for relacionado de forma administrativa, infração, claro, infração administrativa ou penal contra o direito da criança e do adolescente, expedir notificação, fiscalizar entidades de atendimento, ou seja, os abrigos, escolas, representar o Ministério Público para efeito de ações ou perda ou suspensão do poder familiar, porque antigamente, professor, o Conselho Tutelar tinha a atribuição de expedir guarda. Hoje em dia, não. Hoje, quem expede guarda é a Defensoria Pública. Né? Antigamente era o Conselho Tutelar, hoje em dia é a Defensoria Pública. E nós temos muitas outras atribuições. Então, assim, para entender, para não ficar tão enrolado, qual é o papel do Conselho Tutelar? Requisitar serviços e garantir, e fazer garantir o direito da criança e do adolescente. Foi violado o direito da criança e do adolescente, o conselheiro tutelar tem que estar lá. Ô, meu irmão, o seu trabalho é muito importante, né, para assegurar esses direitos, né? E partindo disso já que você falou, a segunda pergunta que eu queria fazer era a lei, né, que você já tocou no assunto, que é o ECA, que foi feito, a lei foi sancionada no ano 1990, né? E eu queria saber de você hoje, no caso do professor, por exemplo, o ECA, onde a gente pode encontrar essa lei, onde a gente pode disponibilizar, onde o professor que faz um trabalho, que nem conhece, bicho, eu nunca ouvi falar desse ECA, Fabão, não estou ligado nisso, dou aula para as crianças lá na Associação de Moradores do Bairro, nunca me liguei nisso. Então, assim, fala um pouco dessa lei, mesmo que seja para a galera ter uma noção do que ela é, entendeu? Por que ela foi feita, né? E onde a gente pode encontrar ela, entendeu? Vamos entender o contexto de 1990, né? Antes de existir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código dos Menores, né? O Código do Menor, tanto que antigamente existia o Juizado de Menores, antigamente não era criança e adolescente, era os menores, né? Assim que era citada as crianças e adolescentes. Com a criação, na verdade, a criação do ECA, ela foi um aperfeiçoamento do Juizado de Menores, tirando tudo aquilo que se tornava ilegal diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou não era compatível com a lei, melhorou e se tornou o ECA, uma lei de defesa do direito da criança e do adolescente. Então, assim, o que é o ECA, Fabrício? Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que o ECA diz? Tudo aquilo que é relacionado a direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Vale ressaltar que o ECA, ele não está só para proteger a criança em si. A criança tem obrigações a se fazer, certo? Ela tem que cumprir a lei. Quando o adolescente, a criança ou adolescente comete um crime ou infração penal, que constitui isso no nosso Código Penal, como é que nós vamos punir? À margem da lei do ECA, né? Claro, porque ele não vai responder numa cadeia comum, ele vai para um centro socioeducativo, onde ele vai cumprir a medida socioeducativa, né? Ele não comete um crime. Se ele cometer uma infração comparada a crime, uma infração penal, ele vai tomar uma medida socioeducativa, receber essa medida, né? E lá ele vai ser cuidado. Então o ECA, ele diz tudo, dos direitos da criança, dos deveres que a criança tem que ter, e uma grande curiosidade, professor. Por que é importante nós, quanto educadores, professores das artes marciais, que somos educadores, nos atentar ao ECA? O que é interessante nessa situação? É a gente saber que o ECA, ele é um manual de como se lidar com a criança e adolescente. E quem deve
garantir o direito da criança e adolescente é a mãe e o pai só? Não. É os pais, a família, o Estado e a sociedade. A sociedade é todos nós. Então, quando eu estou passando numa rua e eu vejo um direito de uma criança e adolescente sendo infligido, uma criança sendo agredida, em exploração sexual, exploração do trabalho, eu estou também sendo conivente com aquilo, porque é dever do Estado, da família e da sociedade garantir o quê? A proteção da criança e do adolescente. Então, é muito importante que nós, quanto educadores, venhamos nos atentar para que tirar aquela história de que não, é só papel do pai e da mãe e se vire. Não, é papel da família, do Estado e da sociedade. Então, todo mundo é responsável pela educação de uma criança. Ou então, se você for conivente com o ato, você pode ser punido, né? Judicialmente. Prevaricação, né? Isso. Então, assim, por que eu toquei nesse assunto, Fabrício? Porque eu trabalho com alguns projetos sociais e geralmente alguns têm treinamentos voltados, se baseado no ECA, para até a forma de se lidar com o aluno, a forma do tratar, de como se comportar com o aluno, o modo que o professor deve agir num grupo que esteja alunos, esse tipo de coisa. Então, assim, como você falou, o professor ainda, nem no que não tem uma malícia ou algo do tipo, pode ser baseado que pode ter uma forma errada de lidar com o aluno. Tá? E assim, ó, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que todas as leis, elas são muito interpretativas. E que, assim, o que vale muito para a lei, o que vale muito para o judiciário quando avaliar um caso, e a gente precisa ter essa noção, é a intenção. Quando nós, como professores de jiu-jitsu, vamos dar uma aula, vamos participar de um aulão, é sempre válido ter uma graduada, uma mulher presente, para que aquela mulher, porque a mulher ela tem a autoridade de dizer, eu sou mulher e vi que não houve nenhum abuso. Eu sou mulher, estava treinando com você e vi que não houve nenhuma intenção, é um esporte de contato. O jiu-jitsu ele é muito complicado porque é um esporte de contato. Então a pessoa que adere ao jiu-jitsu, primeiro ela tem que entender que é um esporte de contato. E são toques inevitáveis. Várias vezes treinando eu já levei cotovelada, joelhada no nariz. Então é um esporte de contato, mas que é muito da intenção. E também o professor tem que saber se comportar, porque eu, quanto ser humano, sei quando a pessoa está próxima de mim para querer fazer alguma coisa. Quando ela está se aproximando com segundas intenções. Então, cabe muito do professor saber se posicionar como professor, da metodologia que a arte marcial ela pede. Estou citando o jiu-jitsu, mas nós vamos falar de todas as artes marciais. Né? Do Muay Thai, do Judô, do Karatê. Todas as artes marciais são esportes de contato. Então, assim, o que a gente precisa entender é que, e não só nas artes marciais, no futebol, no futsal, no vôlei, na natação, todos os esportes, eles vão envolver um certo contato com as pessoas. Para isso, é que nós devemos saber nos colocar. Eu sou professor e dou aula, na minha turma tem 2 meninas e tem 8 meninos. Eu vou sempre procurar colocar as 2 meninas para interagir. Fabrício, mas isso é machismo? Não. É para se resguardar. Uma prevenção, né? Uma prevenção, certo? Então, assim, mas que nós devemos entender que todo esporte, claro que nós sabemos que existem toques, existem maneiras, existem coisas que acontecem que são segundas intenções. Mas devemos saber dividir que nem tudo é intencional, né? Então, quando a menina vê o professor com papo mole, querendo conversar no WhatsApp, depois que acabou o treino, besteira, e vamos dar uma volta, isso não pode acontecer, né? Tem que ter a ética de trabalho. E além da ética de trabalho, o professor saber que, cara, eu sou um professor, eu tenho que ser exemplo. Porque como é que eu vou pedir respeito se eu não respeito os meus alunos? É mais ou menos por aí essa linha de raciocínio que eu tenho. Como se proteger? Saber que o ECA existe e que o ECA protege o direito da criança e do adolescente. E que o ECA diz, lugar de criança é estudando, fazendo esporte, lazer. Quando eu tento tirar uma criança e um adolescente desse cenário, eu estou cometendo um crime. Pontuou. É isso. Uhum. Então, dentro do tatame, é um esporte de contato. Agora, cabe ao professor saber se resguardar. É aquela história. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
A grande diferença é que tem uma lei que regulamenta. Olha, não vai por aí, porque por aí é perigoso. Vai por aqui. Então, o segredo, seguir o ECA. Seguir o que o ECA diz. É o que o ECA diz. Temos que proteger, temos que respeitar. E vale lembrar que os crimes que estão equiparados no Código Penal, eles também são aplicados quando você pratica contra criança e adolescente. Não é só que está no ECA, não. Como, por exemplo, se você... Tentativa de homicídio, você tentou matar um adolescente, uma criança, um adolescente, você não vai responder pelo ECA, até porque o ECA não fala tentativa de homicídio. Quem fala é o Código Penal. Então, são essas duas leis, o ECA e o Código Penal. Eu, quanto professor, tenho que ter uma postura ética, uma postura profissional e saber me colocar no meu lugar de professor e dizer, eu preciso me comportar de acordo com o que a minha função, ela me pede. Bom, eu acho que, professor, nós estamos falando de lei, mas estamos falando também de uma questão ética, que é saber, por exemplo, eu não tenho que acabar meu treino e estar no WhatsApp com um adolescente de 15, 16, embora tenha 17 anos, tá conversando. Lembrando que, eu vou entrar num ponto bem polêmico, mas que muita gente não sabe, que tem muito marmanjo por aí que diz assim, não, mas eu fiz porque ela quis. Abaixo de 14 anos. É crime, né, pai? Abaixo de 14 anos, adolescente tendo consentimento ou não, é crime. E acima de 16 anos, ela consentindo, eu acho que ainda o cara tem que olhar para ele e dizer, meu irmão, eu sou um adulto me relacionando com uma criança, com um adolescente. Acho que tem que ser respeitado as faixas de idade, né? Então, assim, professor, eu acho que nós estamos falando de lei, mas estamos falando também de ética e de saber se colocar no lugar na qual a sua profissão lhe ordena. Só completando, né? Você bateu muito nessa parte do ECA, das leis criminais e tal, mas assim, como você falou, o professor tem que ter o seu código de ética e moral, né? Entendeu? Ele tem que ter a ética da aula em si, do que ele representa na aula e o aluno representa, tá? E moral, porque ele deve seguir seu código, independente se tenha pessoas próximas ou não. Eu não vou ser uma pessoa que da frente dos outros sou de um jeito e por trás vou se comportar do outro jeito. Então, assim, o código moral dele tá violado, né? Então, assim, eu passo do princípio, sempre tento orientar, seguir esse exemplo, claro, de evitar estar em locais, por exemplo, alunas, porque geralmente pode gerar algum questionamento, ou da aluna, ou de um grupo. Evitar estar só com o aluno num ambiente, não porque eu quero fazer uma coisa ou a aluna vai querer, para evitar que a aluna seja questionada por fora ou eu mesmo seja questionado. O professor estava na sala com a aluna, entendeu? Isso pode gerar um questionamento. E tem uma interpretação errada das pessoas. Isso, uma interpretação. Por exemplo, o professor, às vezes vem um aluno, num projeto acontece muito isso, a criança vem, um adolescente vem, abraça você. Eu digo para mim mesmo, tento se policiar nisso e passar para os meus professores. Se o aluno vier te abraçar, tenta abraçar de lado, evita abraçar frontalmente. Isso vai gerando umas barreiras que as pessoas... o professor é sério, olha a forma que ele trata os alunos. E sinal de respeito sempre, tá? Evitar palavras chulas, a gatinha, bonitinha, gostosinha, esse tipo de coisa que pode gerar um constrangimento da aluna, né? E você constranger um adolescente, uma criança adolescente sobre a sua guarda, que naquele momento está sobre a sua guarda, sobre os seus cuidados, é crime, né? Você não pode constranger um adolescente dessa maneira, né? E a gente está falando da parte sexual, né, de abuso, de tentativa, mas também tem a outra parte que a gente tem que ver, a arte marcial em si, como vem da sua filosofia, que é muito tradicional, do exigir demais, às vezes até a forma que o professor fala com o aluno pode fazer um transtorno, gerar um transtorno para ele, até psicológico. Às vezes o professor é muito grosso na aula, às vezes fala palavras de baixo calão. Como você até falou, o professor às vezes agride, ou verbalmente, até fisicamente, o aluno. Então, é bom o professor saber, né, dessa lei, do ECA, é bom dar uma lida, é bom ter ela e dar uma folheada de vez em quando e ter uma noção de que né? E hoje é muito fácil, nós estamos num mundo muito tecnológico, onde pelo celular, se você colocar no celular lá, no aplicativo do Google, Estatuto da Criança e Adolescente, você vai ver um leque gigantesco, você vai ver o leque inteiro, você vai ver aula, você vai ver muita coisa que fácil, né, para você aprender.
Fabrício, e vamos, é outra pergunta que eu quero fazer para vocês. É assim, o professor viu que teve qualquer tipo de abuso com o aluno, ou familiar, ou no seu próprio ambiente de treino, ou o aluno viu que o pai, alguém do grupo viu que está acontecendo alguma coisa de errado. E Certo. aí, meu irmão, qual é o procedimento a fazer? Qual o local que pode ser feita essa Pronto. denúncia, números? E assim, porque assim, a gente fala, sabe que existe o conselho tutelar, a gente está sabendo agora o que é a função do conselho tutelar, a gente está sabendo qual é a lei, que a gente conversou agora sobre o ECA, quais as atribuições dessa lei, mas é agora, poxa, eu vi isso aí, cara, os caras falam lá, está acontecendo isso em tal canto. Como é que o cara faz essa denúncia? Massa. Professor, eu quero deixar bem claro também para as pessoas entenderem que é cada um no seu quadrado. O conselheiro tutelar, o conselho tutelar, ele tem uma função, além da requisição de serviço, de proteger o direito da criança e do adolescente, sempre que for violado. Mas quando tem um crime, como um crime de abuso sexual, eu tenho que saber dividir isso. Para onde eu vou? Eu não vou para o conselho tutelar, porque o conselho tutelar não é polícia. Eu vou até a DECECA, a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. Aqui em Fortaleza, fica ali na rua Soares Bocão, no São Gerardo, próximo ao Norte Shopping ali por trás. Ali por trás do Norte Shopping tem a DCA, mas um pouco antes, próximo ao Pão de Açúcar, por ali aquela região, na Soares Bocão, lá tem a DECECA, que é a Delegacia de Combate à Exploração das Crianças e Adolescentes. O número de telefone para lá, eu vou deixar aqui. Eu queria até que alguém que está ouvindo a live ouvisse o número e mandasse aqui embaixo no chat para as pessoas que estão assistindo a live, quem quiser anotar. Ah, Fabrício, eu sei que um vizinho meu está abusando sexualmente da filha. Ou eu tô aqui em casa e ele está espancando ela. Para quem eu vou recorrer? Para o 31 01 20 44. É o telefone de contato da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, DECECA. Vale ressaltar que em casos, por exemplo, a minha vizinha saiu, deixou o filho dela sozinho dentro de casa. A quem eu devo recorrer? Ao Conselho Tutelar. Abandono de incapaz é responsabilidade do Conselho Tutelar. Aí eu vou passar outro telefone para vocês e explicar uma situação. Ó, nós somos 40 conselheiros para um município de 5 milhões de pessoas. Muito mais, estou falando de 5 milhões sem ter a estimativa correta. Vamos imaginar quantas ocorrências vem por dia em toda a cidade. Né? Somos 8 conselhos. Hoje nós estamos funcionando em regime de plantão. O regime de plantão ele funciona da seguinte maneira, só um minuto. Tudo bem. O regime de plantão, ele pega 2 conselheiros só dos 40, vai para a sede onde é o plantão do Conselho Tutelar e fica durante 12 horas, que é 24 horas que funciona, 12 horas por dupla, atendendo todo o município de Fortaleza. Certo? Então, assim, né? você pega dois conselheiros tutelares para atender o município de Fortaleza inteiro, em meio a uma pandemia, em meio a uma guerra que nós estamos vivendo, porque para mim a guerra é uma guerra contra o coronavírus que nós estamos Com certeza. E aí o Conselho Tutelar está na linha de frente. Por quê? Porque para onde é que vai os adolescentes que estão em situação de rua? Para onde é que vão os adolescentes que estão sendo abusados pelos pais e não tem nenhuma família para ela ficar? Só tinha o pai ou a mãe e aí não tem mais, ou só tinha um pai e em vez de ir para a rua, ele vai para onde? É o Conselho Tutelar que tem que ir lá. Acontece muito, professor, só para a gente entender um pouquinho sobre como é que funciona esse plantão, dos hospitais, IJF, os Protinhas, Gonzaguinhas, Albert Seide, dentre todos, maternidades, que entram em contato com a gente, com mães, nesse período que a gente está vivendo agora, que entra em contato conosco, com mães que entram no hospital sem documentação, sem registro, de qualquer jeito. Então, assim, hoje mesmo eu atendi uma ocorrência lá no Gonzaguinha da Barra, né? Gonzaguinha tem na Barra, né? Isso. No Gonzaguinha da Barra, de uma adolescente de 15 anos de idade, que ontem, que ela está em situação de rua, é usuária de crack, e nessa madrugada ela estava internada no Bezerra usando a droga dela, e entrou em trabalho de parto. O SAMU levou ela para o Gonzaguinha, né? Para
terminar o parto, porque se eu não me engano ela começou o parto na ambulância. Cheguei lá para fazer, o hospital me ligou e disse pro plantão informando que a mãe não tinha documento, tava lá de qualquer jeito, a criança tinha nascido, não tinha família, não tinha nada. Aí lá vai o conselheiro ir até o Frotinha, Gonzaguinha, conversar com a mãe, saber onde é que ela tem família, para ir na casa da família, tentar conseguir documento. Pelo resumir da história, a mãe não tem nem registro de nascimento. Então vai ser uma coisa que vai durar 2, 3 dias para o conselho tutelar regularizar. Vamos ter que providenciar registro de nascimento, identidade, para regularizar, para que o recém-nascido venha a ser registrado. Então, assim, é um trabalho muito minucioso. É um trabalho muito difícil de ser feito, mas muito gratificante. Mas é que eu tava falando. Hoje, 70% das denúncias são de crianças agredidas dentro de casa. André, é um fato, certo, professor? É um fato. Muitas denúncias que a gente recebe são de crianças apanhando dentro de casa, mas ainda assim é um número pequeno comparado com o número da exploração sexual. Né? Porque a exploração sexual ela não é só dentro de casa, não. Ela abrange muitas coisas, né? Claro que normalmente começa dentro de casa porque o agressor sempre é próximo da casa. Mas, normalmente, mais externo mesmo a denúncia que a gente recebe. Muita adolescente em situação de rua. São situações que a gente se depara todos os dias, que é uma lição de vida, na verdade. Né? São coisas que a gente se depara todos os dias que são lição de vida. Né? E uma coisa também que eu quero salientar, né, que conheço você há um pouco de tempo já e até na sua campanha para conselheiro tutelar, a gente teve um encontro, eu fui ministrar uma aula de defesa pessoal, você estava junto comigo lá e você relatou um problema de uma família que você foi dar uma assistência, nem sendo conselheiro na época, fui tentar ajudar e você falando para mim a dificuldade e a frustração de não poder ajudar e os casos que acontecem, né? Desses daí para pior, e a realidade que você está ali direto, tendo que atender e tem que resolver aquele problema, né? Não tem amanhã a gente vê, não. É uma coisa no ato que você tem que estar ali disposto e tem que estar 100% dedicado àquilo, né? Então, porque, assim, para contextualizar, só interrompendo um pouquinho. Para contextualizar, quem está sofrendo a violação, a criança ou adolescente, ele não pode esperar. Né? Ele está tendo seu direito violado, está sendo abusado, está sendo exposto a uma situação vexatória, humilhante. Então, assim, precisa ser intervido naquele momento, né? Precisa se resolver naquele momento. Não, com certeza. E a gente sabe desse trabalho e quando você conseguiu essa eleição, eu fiquei muito feliz. É um cara merecedor e um cara que vai trabalhar muito para proteger, né, essas crianças e adolescentes, como você está fazendo hoje. E eu espero que esse seu trabalho, que Deus lhe abençoe, meu irmão, e que você seja uma pessoa de relevância dentro da nossa sociedade, né? Que o seu trabalho, sua disposição de estar disposto a ajudar as pessoas, você tenha uma retribuição, tá? De Deus e mais que tenha saúde e esse tipo de coisa, tá? Meu irmão, aí, professor, vamos pode falar. fazer a segunda pergunta, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? Que o pessoal tá falando. Tá, show de bola. Comentando aqui que eu ainda nem pude ler. Antes da Andréia, mandar uns abraços para o pessoal que tá comentando aqui. Thalita, Márcio, Ramon, Cristiana. Deixa eu ver quem mais aqui. A Juliane, abraço, Ju, a Ju aí, monstrona do Gil. A Ju, que é instrutora aqui da nossa associação, viu, professor? Ela é faixa roxa, mas já tá dando aula para as crianças, para os meninos e as meninas, muito dedicada, né? Tá dando melhor. E outra coisa, desculpa eu estar cortando, a Ju e o esposo dela eles são exemplo, né, velho? Porque o João Paulo, eles têm uma família linda, velho, é um casal do jiu-jitsu, são as pessoas de bem. E o João Paulo veio no projeto social, teve a mudança social literalmente, o garoto viajou, várias viagens internacionais. Abu Dhabi. Abu Dhabi, ele foi para a Europa, já viajou vários cantos do mundo, e a Ju fazendo trabalho, voltando para a comunidade dela, né? E vendo a importância do jiu-jitsu, da arte marcial e tá inserindo para outras crianças, tá levando aquela filosofia, não da competição, porque a competição é uma fatia do bolo, né? Mas das diretrizes, dos pilares que o jiu-jitsu prega, né? Que é respeito, lealdade, companheirismo.
né? E Um abraço aí pro João Paulo. João Paulo que já também tem um tempão lá na academia, lá da Zé Sombra, lá com o professor Jefferson lá fazendo treino, a gente se encontrava lá de vez em quando. Um abração também pro João Paulo Guerreiro aí, que representa muito bem nosso estado, viu? Vamos pra frente. E o Jefferson aí faz um trabalho gigantesco social, né, velho? É um cara que ele é Uma referência nisso, observação. né? Quando a gente decidiu abrir o projeto social, ele disse, meu irmão, vamos pra cima. Vamos pra cima e vamos pra cima mesmo. E veio. Com tudo. E assim, o jiu-jitsu hoje, do meu ponto de vista, é uma das artes marciais que, claro que tem outras que trabalham também, mas como eu estou inserido nesse meio, né, a gente vê a mudança social de muitos garotos hoje que realmente estão vivendo da arte marcial ou o jiu-jitsu ajudou eles na formação do caráter e hoje eles são cidadãos de bem, constituem famílias e estão levando o legado do jiu-jitsu para frente. E a ideia da gente ter esse encontro, meu irmão, que é a gente conscientizar mais os professores que tem que se qualificar, né? De todo sentido, não só da arte marcial em si, de posições e treinamentos, não, mas projetos de lei, as leis que existem, como funcionam elas, como o professor pode se resguardar e como ele pode resguardar as crianças que estão dentro do projeto, né? Então a gente sempre conversa, vem quando eu mando mensagem para você, Fabrício, isso, aquilo, cara, tu acha que dá pra gente fazer isso? E você é uma pessoa que sempre esteve disposto a ajudar em tudo, velho. Então, assim, sou sempre grato a você e agradecer todo mundo que está participando aqui, dando sua contribuição, tá? A gente está com não sei nem se eu posso falar, né? A gente está com uma proposta aí de tentar fazer algo, né? Que Ousado, possa... né? Ousado. Eu acho que no âmbito das artes marciais, eu nunca vi nada voltado para isso, né? E que vai ajudar a gente, o ECA, eu acho que a gente conseguir realizar isso, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas, muitos professores e muitas crianças, né? Que a gente vai estar atendendo, né? Nas comunidades. Então a gente tem um grande interesse, na verdade, né? Já dando um pouquinho do furo do que a gente tem aí em mente, de levar um pouco do conhecimento desse mix arte marcial e o direito da criança e adolescente através de palestras, seminários, algo que a gente ainda está estudando, mas que mais para frente a gente vai trazer novidades para vocês, né? Eu acho que tudo que vier para contribuir é válido. Tudo aquilo que vier para melhorar, para acrescentar naquilo que a gente vive diariamente é de extrema valia. Então, fato. Com certeza. E, gente, quem quiser fazer perguntas aí, tirar qualquer dúvida com o Fabrício, essa é a hora. Né? A gente está falando aqui, mas qualquer dúvida que vocês tenham. Acabei de chegar do plantão, né? Passei o dia inteiro no plantão. Desde 8 horas da manhã, acabei de chegar, só tomei um banho, comi alguma coisinha e estou aqui na live. Nossa, meu irmão, e eu agradeço muito a você por essa disponibilidade de você estar aqui com a gente. Tá? Assim, a gente não pode... Alguém falou aí, obrigado aos dois amigos para nos ajudar no esclarecimento. Eu queria agradecer, tá? Queria agradecer, meu irmão, o Brito aí, né? A Joana, né? Joana Brito. Queria agradecer você pela... Eu sou, falei, principalmente letrinha pequena, velho, aí é complicado para mim. Então, abram-se as perguntas, mas enquanto vocês vão pensando nas perguntas para fazer para a gente responder, professor, eu só quero tirar uma dúvida, que muita gente tem. Com certeza. Fabrício, eu passei no sinal e vi uma criança fazendo ali a mendicância, pedindo esmola, ou passei em Canto Flantal, vi uma criança na rua, ou tô na Praça do Ferreiro, tem uma mulher, 2 bebês que não é neto dela, que não é nada dela, fazendo mendicância. A mendicância em si já é crime, não pode. Com criança e adolescente não pode, né? Se você viu, não adianta você ligar para o Conselho Tutelar e pedir para que a gente, que hoje estamos funcionando em regime de plantão, enquanto durar o decreto do governador e do prefeito, claro, que o governador é nível estadual, nós somos nível municipal, né? Enquanto o do prefeito estiver durando o decreto, não adianta você ligar e pedir que a gente vá até a rua fazer a abordagem, porque não é prerrogativa nossa. Existe uma rede. Quando o senhor citou aquele exemplo que eu falei que ele nem era conselheiro, ele já estava articulando com algumas amizades para ajudar aquela família, é porque, assim, o Conselho Tutelar, ele faz parte da rede da assistência social. A rede, quem constitui a rede? O Conselho Tutelar, o Ministério Público, assistência social, CRAS, CREAS, CAPS, né?
que faz um apoio ao conselho tutelar. Isso tudo é uma rede de proteção. Isso tudo faz parte de uma rede. Então, quando eu articulo, por exemplo, no conselho tutelar, ou então vou na DSEC e faço uma denúncia, a DSEC ela vai mobilizar a rede para que a rede entre em parceria com eles para descobrir se de fato aquela denúncia é verídica e ir para cima, né? E de fato em busca das informações. Então toda uma rede se mobiliza para fazer garantir o direito da criança e do adolescente. Então tá na rua, tem um adolescente no sinal, pedindo dinheiro, quem vai? É um programa chamado Programa Ponte de Encontro, que é um programa de apoio ao Conselho Tutelar. Esse programa foi criado pela FUNCI, a Fundação da Criança, né? Que é a secretaria a qual o Conselho Tutelar é ligado, né, administrativamente. Então, assim, a FUNCI criou a Rede Aquarela e o Ponte de Encontro. Deixa eu explicar. O que é o Ponte de Encontro? São os educadores sociais que vão para as ruas abordar essas crianças e adolescentes que estão nas esquinas de sinais, nas praças, nas ruas, e faz um relatório e traz para o Conselho Tutelar para a gente dar encaminhamento para o Ministério Público. O que é a Rede Aquarela? Eu quero dizer para você que sabe de um abuso que está acontecendo, para você que sabe de uma negligência que está acontecendo, principalmente abuso sexual, eu quero dizer para você que não se acovarde. Eu quero fazer um pedido aqui, professor, para que venhamos denunciar, porque a Rede Aquarela é uma rede responsável por cuidar. Tem psicólogos, assistentes sociais, é uma rede de apoio também à criança e adolescente que é vítima de abuso e exploração sexual. Então, vamos denunciar porque tem apoio, agora a gente tem que ir atrás. E outra coisa que existe, mais um elo, mais algo fortificante para a gente fazer a denúncia, chama-se PPCAM, Programa de Proteção à Criança Ameaçada. A criança que ela é vítima de ameaça, por exemplo, a criança está sendo vítima de uma violência pelo pai, a mãe denunciou, e o pai está ameaçando a mãe, ela vai entrar no PPCAM, que é o Programa de Proteção à Criança Vítima de Ameaça. Né? Então, assim, sobre ameaça, então, assim, existe uma rede, existem muitos programas que a gente precisa conhecer e abraçar a causa, né? Vamos dar continuidade aqui para frente. Então, não botem nas costas do Conselho Tutelar quando você vê uma criança pedir dinheiro no sinal. Nós somos 40 para 5 milhões de habitantes e hoje estamos funcionando só com 2. Então, assim, é muita demanda para a demanda é muito grande para pouco serviço prestado, né? Hoje eu cheguei 8 horas da profissional. manhã. Eu cheguei da última demanda 7h45. E meu plantão se acabava às 8 horas. Então é muita coisa. Mas, Fabrício, uma coisa que eu quero salientar aqui da sua palavra é que muita gente não sabe disso que você está falando. Está entendendo? As pessoas que estão aqui participando da nossa live, eu particularmente não achava que era tanta burocracia, tanta divisão para o mesmo atendimento. Entendeu? Então, geralmente acontece isso do cara jogar nas costas, no caso do conselheiro, por causa disso. O cara não faz nada, tá aí as crianças aí, ninguém traz nada, mas o conselheiro às vezes está atado ali pela burocracia do sistema, que é do sistema para fazer aquele atendimento. Às vezes a pessoa tem aquele primeiro contato, tenta desenvolver algo que possa ajudar as crianças para ser atendida naquele local, né, daquela demanda, mas não consegue realizar por causa que o processo é muito complicado, né? Muito complicado, isso. Então, assim, às vezes, o sistema em si, às vezes, por exemplo, o juiz não bate o martelo na minha causa, mas a gente precisa entender que existe um Ministério Público, que existe uma investigação por parte do juiz, que vai botar... Então, assim, existe muita coisa, assim como no Conselho Tutelar. Quando a gente vai aplicar uma medida, existe uma série de circunstâncias em que a rede se mobiliza para fazer acontecer. Vamos responder aqui uma pergunta? Pronto, tem uma sobre adoção aí, eu acho. Isso. Bruno, eu acho. Bruno Thalita Cardoso. A Thalita perguntou o seguinte: muitas crianças abandonadas, as famílias não as querem. Muitas pessoas comentam que é muito burocrático uma adoção. É tão complicado assim uma adoção? Olha, é complicado por quê? É complicado, sim. Não é que é complicado, é um processo demorado. Mas por quê? Vejamos só o que é a responsabilidade de adotar uma criança. Quando você adota, você não desadota. Você adotou, é pro resto da vida. É uma responsabilidade.
Então, todo aquele trâmite demorado é para que você veja a sua afinidade com a criança ou com o adolescente, para desenvolver aquele laço. É muita questão para ver se você tem condições de manter aquela criança. Então, são muitas coisas. O primeiro passo para se adotar, se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. E aí, você vai seguindo passo a passo até você conseguir. É um processo lento, porque você precisa ter certeza. Não é igual, por exemplo, eu comprei uma coisa, eu não gostei, eu vou vender. Não, eu comprei, eu devolvo, né? Vou trocar. Eu não gostei da cor, eu vou lá e vou pedir para outra cor, entendeu? É algo também, eu concordo que o processo deve ser, não é que seja lento, mas tem que ter as suas diretrizes, o acompanhamento, os encontros. Com certeza. Tem que ter aquele laço, criar um laço entre a criança, né, que vai ser adotada, e os pais que vão receber ela em casa. Eu acho também que isso nem que seja lento, mas tem que ser bem seguido e bem observado, né, para quem os órgãos que estão à frente, né. Mas é porque geralmente a pessoa quer tudo rápido, né. Então assim, às vezes o rápido às vezes não funciona. É o barato então que sai assim, caro. Fabrício. Você pode atrasar, o barato que sai muito caro. Atrasar, né? Fabrício, meu irmão, queria agradecer você, tá? A gente está quase 45 minutos aqui. Isso. O Vitor aí falou, né? Tem que ter cautela, né? Meninos, não é brinquedo. É verdade, criança velho. Não é brinquedo. É criança, isso. Eu falo muito para os meninos que treinam comigo, cara, se você quer ter um filho, ou quer, no caso, adotar, você tem que estar muito ciente do que você quer. Não porque você não... tô nem vendo, vou fazer e pronto. Não, porque assim, no meu ponto de vista, a criança é um ser humano. E quando ela vem ao mundo, você é responsável por ela. Então, qual é o tipo de pessoa, de pai você quer ser? Eu, particularmente, eu quero dar o melhor que existe para o meu filho. Eu não tenho hoje, mas assim, um dia que eu tiver, eu quero dar o bom e do melhor, das melhores condições que eu tiver. Então, assim, eu vou me planejar para isso. E às vezes falta muito isso hoje, né? O planejamento para a gestação, para, no caso, ter um filho, né? Na verdade, o que falta dos pais é a falta do senso de responsabilidade dos pais, né? É o senso de responsabilidade de dizer, meu irmão, vou colocar uma criança no mundo, o tamanho da responsabilidade, o peso que isso é, como é que eu vou manter essa criança? Como é que, então, é muito complicado e é por isso que a gente sofre. É pela falta de responsabilidade das pessoas, né? De entender que criança não é brinquedo, né? Isso, verdade. E os profissionais, né, das artes marciais saber da sua importância. Eu falo para os meninos, às vezes as crianças do projeto perguntam, professor, você tem filho? Eu tenho mais de 100. Vocês aqui estão todo dia aqui comigo, dão preocupação que só. Então, assim, os profissionais, os professores, eles são, não deixa de ser uma referência para as crianças têm eles como um pai, um tio. Às vezes o professor tem um papel até além, porque tem crianças que não tem um pai presente em casa, então se baseia muito na presença do professor, o exemplo do professor na academia ou no projeto. Tá? Então que a gente possa saber usar isso por melhor o serviço que a gente possa prestar para esses garotos, né, e essas garotas, e que a gente seja uma boa referência, né, para eles. A Ju falou ali, tirou dúvidas de grande importância. Parabéns pelo seu trabalho, Fabrício. Obrigado, Ju. E você também, Fabão, que já é um professor incrível. Então, assim, Fabão, também quero agradecer pelo convite. Salientar que quando eu cheguei trazendo a ideia, estou candidato aí a conselheiro tutelar, vamos nos apoiar. A gente se conheceu rápido e o senhor abraçou a causa logo e disse, meu irmão, tamo junto, não tem como de correr. Nós estamos aqui, vamos, e não fugiu da raia. O dia estava junto conosco, nos ajudou, a galera aí também que abraçou, que está assistindo a live, muito obrigado. Eu estou honrando, eu estou dando o meu melhor. Eu sei que não é fácil. Mesmo antes de ser conselheiro, eu já lutava pelas causas da criança e adolescente, né? Admiro muito o professor porque ele tem feito um trabalho muito grande na nossa cidade, com vários núcleos do projeto, formando atletas, formando professores, e tem feito a diferença. E eu acho que é isso. A arte marcial junta com a vontade de fazer o bem, ela muda a vida de muita gente. Então, assim, quero agradecer a todos que acreditaram, né? Eu estou tentando cumprir ao máximo com o meu trabalho, que é trabalhar. Como hoje, acabei de chegar do plantão, desde 8 horas da manhã até 8 horas da noite, e ficaria aqui por horas falando da importância do que é o Conselho Tutelar, para que as pessoas entendam, para que elas não confundam, para que elas não julguem mal. Porque uma coisa que a gente muito ouviu, professor, e inclusive na campanha, quando eu falar com os meninos,
era: e o Conselho Tutelar tem votação, é? E o Conselho Tutelar? Eu nem sabia para que seria o Conselho Tutelar. Então, por isso essa nossa bandeira está levantando, eu acho muito importante. Sempre que o senhor quiser, estou à disposição, tá? Do senhor, dos alunos e todos que estão da live. O Conselho Tutelar de Fortaleza, eu como conselheiro me coloco à disposição. Eu estou lotado no Conselho 2 e no plantão eu respondo por toda a cidade de Fortaleza quando estou no plantão, né, como conselheiro. Então, assim, independente, dúvida, o que precisar em relação à proteção direito da criança e adolescente, eu estou aqui à disposição, certo? Uso, meu irmão, uso. E eu só quero dizer uma coisa pra você pra gente encerrar. Cara, em nenhum momento eu me arrependi de ter votado em você e ter lhe apoiado. Entendeu? Porque eu sei a pessoa que você é. E eu sei porque assim, cara, a minha vivência já nessa vida, vou fazer 37 anos e eu já entro em um bocado de bairros muito perigosos, trabalho muito pesado, entendeu? E assim, eu aprendi a ver, quando eu converso com a pessoa, se a pessoa tem uma boa índole ou não, entendeu? E eu vi isso em você e você está suprindo a minha expectativa, cara. Eu sei da importância do seu trabalho. Às vezes o cara, o que é que o conselheiro ele vai me dar? Ele não vai dar nada, vai prestar um serviço. Ele vai Na se campanha doar, o cara. Então assim, você está se doando, você está aí trabalhando, dando seu melhor e dando o melhor serviço que você pode dar nas condições que você tem. Um dia você vai conseguir realizar todas elas e vai estar feliz por causa daquilo, e vai ter outros dias que você vai ficar frustrado porque não pode ajudar da forma que você queria ajudar. Mas você não pode, ninguém chegar para você e dizer que você não deu o seu máximo, entendeu? Então assim, cara, mais uma vez agradecer, que Deus lhe abençoe e lhe guarde, meu irmão. Que Ele proteja nessa vida, entendeu? Que Ele proteja sua família, que Ele proteja seu trabalho, tá? E que você passe por esses plantões aí, que você tá na linha de frente. Que Deus lhe bote a mão por você, tá? E que nenhum mal lhe aconteça, tá? Amém. E, meu irmão, é de coração para você, tá? A todos nós, professor. Mais uma Amém. vez eu saliento a importância da nossa live e agradeço. Muito obrigado pela parceria, pela amizade. Amém. E que Deus nos abençoe, e ao Senhor, a nossas famílias, nossos trabalhos, e que venhamos passar por essa crise, né? Eu estou na linha de frente trabalhando, mas o Senhor também está, né, da sua maneira, tendo que se expor, tendo que sair de casa. Todos nós temos que sair de casa uma hora. Todos, né? Então, mas a eu tô proteção falando de Deus assim, para todos nós. Tô falando assim das pessoas, né? Eu tô falando que tem várias pessoas participando da live, quero agradecer a todo mundo também. Que Deus possa nos proteger nossas famílias, né? E que a gente esteja protegido nesse momento, que se Deus permitir vai passar e que passe rápido, e que as pessoas, por favor, é só um desabafo, tente seguir a quarentena, né? Evite sair de casa, evite o contato social, tá? Eu sei que, por exemplo, a galera do jiu-jitsu tá, professor, eu quero treinar, não dá mais, não tô aguentando. Cara, o jiu-jitsu tem muito contato, a transmissão de fluidos é muito grande se você estiver lutando, estiver fazendo exercícios físicos que o jiu-jitsu determina que faça. Então, assim, não custa nada você se cuidar nesses meses, a gente vai fechar 2 meses, mas que no futuro próximo a gente volte e consiga ter nossa vida normal. Não adianta você voltar e treinar, acontecer algo que você contrai a doença e pode acontecer uma coisa pior, entendeu? Então, é muito importante que a gente se resguarde, né? Que a gente possa cuidar da nossa saúde e dos nossos entes queridos, né? Então, meu irmão, Fabrício, tô aí, velho. Que precisar de mim, tamo ajuda. Queria agradecer a todo mundo. E a gente vai encerrar aqui, tá bom? Valeu, meu irmão. Abraço, fica com Deus. Tchau. Boa noite. Valeu, galera. Tô me encerrando aqui. Fica com Deus aí.